Propondo uma análise do conceito de objetos de aprendizagem, Sabatini, 2012, realiza um estudo crítico quanto ao seu uso no ensino de ciências e matemática, sobretudo quanto à economia informacional que o constitui, devido aos seus padrões técnicos de granularidade e modelagem, bem como em que proximidade essa tecnologia resgata o modelo epistemológico instrucional da pedagogia tecnicista. Questiona-se, após um período de euforia quanto à possibilidade de uso dos objetos de aprendizagem para baratear e viabilizar o ensino à distância ou online, favorecendo o compartilhamento e a reutilização de materiais digitais, estaria agora tais recursos em desuso, tratados como modismo que passou, ou mesmo qual a contribuição dessas ferramentas para o ensino de ciências e matemática. Após refletir sobre os diferentes conceitos, o autor distingue objetos de aprendizagem dos demais recursos educacionais, apontando para suas características de reutilização, portabilidade, modularidade, autossuficiência e por serem descritos por metadados. Além disso, tais recursos podem assumir formatos diferentes como imagem, texto, slides ou mesmo simulações. Trata-se de construções digitais relativamente pequenos, que possam servir de suporte ao ensino-aprendizagem, serem reutilizados e adaptados em diversos contextos. Em especial, o autor enfatiza a característica do metadados, afirmando que este tem se mostrado como foco de discussão sobre objetos de aprendizagem, devido à necessidade de padronizar uma linguagem, uma estrutura informacional capaz de serem adaptadas, reutilizadas em diferentes tecnologias, garantindo assim a possibilidade de recuperação de suas informações e de apresentação mais clara do comportamento de sua estrutura em termos informacionais, viabilizando sua construção e disposição como recursos abertos educacionais, facilitando também sua identificação e diferenciação pelos usuários. Tratando dos recursos educacionais abertos, Sabatini os coloca como um ponto de referência de construção colaborativa de objetos de aprendizagem, fazendo frente a uma enxurrada de informações disponíveis na internet, organizando-os na forma de uma plataforma comum, ou mesmo como um mecanismo mais econômico de distribuição de conteúdos. Nesse sentido, um recurso aberto educacional, para ser armazenado e compartilhado por um repositório de objetos de aprendizagem, é primeiro avaliado quanto à sua precisão, conveniência, claridade, plenitude, motivação, organização e a avaliação, tendo em vista sua padronização. Tal busca por padronização, segundo Sabatini, tem gerado uma sopa de letras de padrões e termos relativos à classificação dos objetos de aprendizagem. Dentre eles, o autor opta por discorrer brevemente sobre as classificações de granularidade, economia informacional e reutilização. Segundo Sabatini, essas duas características, granularidade e reutilização, partem da ideia de neutralidade pedagógica, e tal conceituação permite ao professor abordar a própria metodologia ou pedagogia de ensino como um objeto modelável, ajustável aos objetivos a serem alcançados em sala de aula, desde que saiba como aplicar tais recursos no ambiente educativo, de acordo com a sua intencionalidade. O autor se utiliza do conceito de unidade de aprendizagem para apontar a integração de objetos de aprendizagem, proposta pedagógica e intencionalidade de uso, para favorecer um desenho pedagógico, uma estrutura de padronização de objetos de aprendizagem, com o fim de perceber o aluno como um aprendiz, exercendo o papel ativo, aprendendo através da socialização e do trabalho colaborativo em sala de aula. O autor aponta ainda como contribuição para o aprendiz no uso de objetos de aprendizagem
dentro da ideia de desenho pedagógico? A possibilidade de tornar concreto um conceito, um conteúdo que se apresenta na forma abstrata, a partir do caráter afetivo e emocional da estratégia adotada. Nesse sentido, a teoria de desenho instrucional, apontada como mais conforme com a conceituação de objetos de aprendizagem, seria a teoria da transação instrutiva, que adota uma representação do conhecimento como dados, objetos e estratégias digitais como algoritmos. Esses algoritmos instrutivos contêm estratégias de apresentação do conteúdo e de tutoria ao aluno, em uma perspectiva computacional. Segundo seus proponentes, essas características geram o potencial para a reutilização dos objetos presentes em uma base de dados, segundo o estilo de aprendizagem selecionado pelo aluno. Os mesmos objetos, configurados de formas diferentes, permitiriam distintas apresentações do conteúdo. Frente a essa flexibilidade, a teoria implica no escasso envolvimento por parte do aprendiz, além do papel inexistente do educador. Sabatini, 2012, página 16. A ideia de desenho instrucional ou desenho pedagógico nos remete a uma visão de objetos de aprendizagens autônomos e autossuficientes, que transvestem um recurso educacional com um caráter pedagógico instrucional tecnicista em uma visão mais moderna, como, por exemplo, o uso de material instrucional, curso pré-vestibular e sistema de instrução programada. Tal visão, por sua vez, não é a única. Em outra frente de pesquisadores, segundo Sabatini, tem emergido propostas pedagógicas de uso de objetos de aprendizagem de variadas concepções, escalonismo e construtivistas, com o fim de proporcionar ao aprendiz variadas formas de se envolver e relacionar com os objetos de aprendizagem e, assim, evitar o risco de retorno a uma visão tecnicista de educação. Tal situação tem levantado discussões quanto à propriedade intelectual, cooperação na produção e comunicação das construções, e principalmente na confusão de concepções epistemológicas pedagógicas de sua utilização. Ainda, em outra visão disposta em seu trabalho, está a opinião de autores como Oliver e Donis, de que o uso de objetos de aprendizagem pode ser analisado sob uma perspectiva de poder, de comércio e estabelecimento de uma visão de educação a ser imposta, que possa talvez trazer poucos benefícios a professores ao se priorizar, por exemplo, o estabelecimento de um mercado de produção e consumo de recursos educacionais. Por fim, Sabatini, 2012, aponta para a necessidade de estabelecimento de uma cultura de produção e compartilhamento de materiais educacionais pelos professores, preparo para a modificação de prática com o fim de adotar o uso de tecnologias no fazer pedagógico e a quebra da resistência à mudança, ainda presente no meio educacional. Objetos de aprendizagem voltados não apenas para o uso do professor, mas também voltados à perspectiva de uso dos alunos, sobretudo na utilização, produção e compartilhamento de objetos de aprendizagens abertos e de códigos livres, de recursos educacionais abertos. Esse vídeo foi elaborado para dar início a uma discussão quanto ao trabalho de Sabatini em uma atividade no Fórum de Discussão na plataforma Moodle da disciplina de Tópicos Avançados em Objetos de Aprendizagem no Programa de Pós-Graduação em Ensino Ciências e Matemática na Unemat de Barra do Bugres, Mato Grosso, 2018.